Neste vídeo vamos fazer alguns exercícios sobre progressões aritméticas. Bem, para quem viu o último vídeo sobre progressões, sabe que é uma progressão aritmética. Para quem viu e já não se lembra muito bem, ou para quem não viu e não sabe o que é uma progressão aritmética, vamos recordar o que é uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética é uma sucessão em que os termos aparecem sempre distanciados de uma determinada constante. Aqui neste enunciado diz assim: considere os números seguintes, que são termos de uma progressão aritmética. Qual é o termo geral desta progressão? Se nós observarmos, eu consigo passar do 5 para o 8, adicionando 3. Consigo passar do 8 para o 11, adicionando novamente 3. E se adicionar novamente 3, 11 mais 3 dá 14, e assim sucessivamente. Todos os termos encontram-se a uma distância fixa de 3 unidades uns dos outros, pelo menos termos consecutivos, obviamente. Este valor que está aqui chama-se razão da progressão. Então, podemos afirmar que, dados dois termos consecutivos de qualquer ordem, ou seja, se eu estiver a falar da sucessão de n, que é uma progressão aritmética, vamos supor, o de n mais 1 menos o de n vai ser igual à dita razão. Isto para todo o n pertencente ao conjunto dos números naturais. Bom, então, o que é que foi visto na última aula? Foi visto o seguinte: se o de n é uma progressão aritmética, então todos os termos da progressão satisfazem a seguinte expressão. O de n é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Isto que está aqui é a expressão do termo geral de uma progressão aritmética. Portanto, a expressão do termo geral de uma progressão aritmética. Bom, então, vamos lá estabelecer aqui qual é o termo geral desta progressão. Antes de mais, o primeiro termo é igual a 5, que é o primeiro termo que está aqui evidenciado nesta sucessão. Para além disso, a razão é igual a 3. Então, o de n passa a ser igual, olha, é só vir esta expressão que está aqui, substituir o de 1 e r, que são conhecidos, que estão aqui identificados, pelos valores correspondentes. Então vai ficar 5 mais n menos 1 vezes a razão, que é 3. E agora basta simplificar esta expressão e obtemos a expressão do termo geral. Portanto, isto fica 5 mais 3n menos 3. Ou seja, 5 menos 3 dá 2 mais 3n. Bom, e temos então aqui a expressão do termo geral. Para que é que isto serve? Bem, serve para nós obtermos os termos da progressão, bastando para o efeito substituir n por qualquer valor. Qualquer valor, obviamente, pertencente ao conjunto dos números naturais. E vamos ter o termo correspondente dentro da ordem escolhida. Por exemplo, terceiro termo. Ora, já estamos mesmo aqui a ver que é 11, não é? Então, o terceiro termo corresponde a vir aqui à expressão do termo geral e substituir o n por 3. O que é que se obtém? 2 mais 3 vezes 3. Ou seja, 2 mais 9, o que dá 11. Está confirmado que realmente 11 é o terceiro termo. Se eu quisesse um termo de outra ordem qualquer, bastava, obviamente, substituir n por esse valor. Vamos passar ao exercício seguinte. Determina a expressão do termo geral da sucessão que admite como primeiro termo o número 6 e cuja razão é menos 4. Ora, novamente, vamos supor que a expressão é b de n. Estamos à procura do termo geral de b de n. Sabemos então que b de 1 é igual a 6, sabemos que a razão é igual a menos 4, portanto, o de n é igual a primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão, isto se o de n for uma progressão aritmética, como é o caso. Então, neste caso, a sucessão chama-se b de n, vamos ter b de n corresponde a primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Podemos então substituir b de 1 e r pelos elementos que estão aqui identificados.
Então será 6 mais n menos 1 vezes menos 4. Então, tirando aqui os parênteses e fazendo os cálculos, vai dar 6 menos 4n mais 4. E, portanto, 6 mais 4 dá 10. 10 menos 4n. Obtemos, então, assim, a nossa expressão do termo geral de B de n. Novamente, qualquer termo que eu queira obter agora, basta-me substituir o n pelo valor correspondente. Exercício 3. Determine o 10º termo da progressão aritmética que admite os seguintes termos. Ora, o quarto termo é igual a 100 e o 12º termo é igual a menos 300. Portanto, conforme vemos, à medida que a ordem aumenta, os termos estão a diminuir de valor. Portanto, isto será uma progressão aritmética decrescente. Então, vamos lá ver. O que é que pretendemos? Vamos, obviamente, pretender, em primeiro lugar, a expressão do termo geral de C de n. Para quê? Para depois calcularmos o 10º termo, substituindo na expressão do termo geral o n por 10. Para isto, sabemos que C de n é uma progressão aritmética e, portanto, o nosso C de n vai satisfazer esta expressão. Será C de 1 mais n menos 1 vezes a razão. Neste caso, nós não sabemos nem o primeiro termo, nem a razão. Portanto, temos aqui dois valores que pretendemos determinar. O que é que nós sabemos? Sabemos, porém, que a expressão, não é? O C de n, é uma progressão aritmética e, portanto, todos os termos da progressão satisfazem esta relação que está aqui evidenciada na expressão do termo geral. O que significa que o C de 12 é igual a quê? É igual ao primeiro termo, para já desconhecido, mais o n. O que é o n? Bem, se eu estou aqui a identificar o 12 como a ordem do termo, então este n vai ser substituído por 12. Ficamos então com 12 menos 1, vai dar 11, vezes a razão. O que é que eu tenho aqui? Bem, o C de 12 eu já sei que vale, de acordo com a expressão, vale menos 100. Aliás, menos 300. Por outro lado, eu sei que o C de 4 é igual a 100. Portanto, 100 é igual a C de 4. Novamente, C de 4, ou seja, o quarto termo da progressão, obedece a esta relação que está aqui identificada. Será igual ao primeiro termo, mais, então, substituindo o n por 4, 4 menos 1 dá 3. 3 vezes a razão. Fazendo este cálculo, mas neste caso, subtraindo, eu vou subtrair a linha de cima desta linha de baixo. Qual é o objetivo em fazer isso? É que ao subtrair, estes termos que estão aqui, que são iguais, vão cancelar um com o outro, vão cortar. Então isto vai ficar menos 400, porque menos 300 menos 100 dá menos 400, igual, e aqui, obviamente, este corta com este, e aqui vamos ficar com 11R menos 3R. Qual é a vantagem de fazer este cálculo? Bem, é que ficamos com uma equação com uma incógnita e essa incógnita é a razão. Ora, 11 menos 3 vai dar 8. 8R igual a menos 400. Então, 8R igual a menos 400, ficamos com R igual a menos 400 a dividir por 8. Ora, 8 vezes 5, 40, portanto, isto vai dar 50, menos 50. O que é que falta então descobrir? Falta descobrir o primeiro termo para conseguirmos calcular a expressão da progressão aritmética e depois substituir o valor por 10. Ou então podemos pensar de uma outra forma. Como já sabemos qual é a razão e já sabemos qual é o termo de ordem 12, se nós subtrairmos duas vezes a razão, nós chegamos ao valor do 10º termo. Ou seja, os termos, ora, o C de 4 estava aqui, temos os termos seguintes, eles vão aparecer sempre
vamos supor que isto representa os termos sempre à mesma distância, portanto, C4, neste caso, a sucessão é decrescente, ou seja, vai tomar valores no sentido de ficarem cada vez menores. Portanto, C de 4, o C de 5 estaria à sua esquerda, C de 6, C de 7, C de 8, C de 9, C de 10. Nós queremos este valor que está aqui. O C de 12 será este, que é menos 300. O que significa que se eu somar a razão duas vezes, se eu lhe somar a razão, o que vou obter será este valor que está aqui. Então, porque nós quando somamos um número, estamos a andar para a sua direita, não é? Mas isso é se o número for positivo, não é? Se eu tiver o valor menos 300 e somar um valor positivo, eu ando para a direita. Neste caso, a razão é um valor negativo. Se eu somar menos 300, aliás, menos 50 ao número menos 300, vou ficar com menos 350. Vou ficar do lado esquerdo. Portanto, o que eu vou ter que fazer é, obviamente, subtrair o valor R, neste caso, que é para andar para a direita. Portanto, menos 300 menos o valor menos 50, isto vai dar, neste caso, menos 250, que é o valor que está assim aqui. Será este valor. Portanto, este que está aqui obter-se-á pelo mesmo processo. Portanto, se eu voltar ao menos 250 e lhe subtrair 50 novamente, eu vou obter 200. Menos 200. Portanto, este valor que está aqui é menos 200. É o nosso valor correspondente ao décimo termo. Isto é o nosso C de 10. Gostaria de que fizessem como exercício a determinação de C de 1, depois da expressão geral de C de n, a expressão do termo geral C de n, e de seguida substituíssem o n por 10, C de 10, e assim poderão confirmar que este método também, portanto, que se obtém exatamente o mesmo valor, portanto, menos 200. Vamos passar ao exercício seguinte.